Nesse vídeo de hoje a gente vai criar um modelo de Machine Learning completo para prever a liberação de empréstimo bancário, mas não é um simples modelo preditivo. Primeiro que a gente vai utilizar o Random Forest. Uma outra coisa bem legal que eu vou ensinar para vocês é como a gente usa o Random Forest para categorizar as melhores variáveis para o modelo preditivo e mostrar também o percentual, a importância de cada variável e como elas influenciam na performance do modelo. E a cereja do bolo vai ser quando eu mostrar para vocês como a gente vai conseguir fazer uma combinação de hiperparâmetros testando mais de 1000 modelos preditivos com uma função bem legal que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá começar, vem comigo! Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson e é sempre um prazer ter você aqui comigo. Bora lá começar! Bom, eu já comentei com vocês que o nosso objetivo aqui é criar um modelo de Machine Learning para prever a liberação de empréstimo bancário, certo? Então, a gente vai criar um modelo preditivo de Machine Learning para prever se um cliente vai ter um empréstimo liberado no banco ou numa instituição financeira. A gente vai criar um modelo preditivo de classificação para prever se esse empréstimo vai ser liberado, sim ou não, e a gente vai utilizar o algoritmo Random Forest. E vou mostrar para vocês também uma função também do Scikit-Learn que a gente consegue fazer uma combinação de diversos hiperparâmetros do Random Forest e fazer testes de modelos simultaneamente, para que automaticamente a mesma funcionalidade identifique qual é a melhor acurácia com os melhores parâmetros. E isso vai gerar mais de 1000 treinamentos do modelo preditivo com diversas combinações de parâmetros. Antes da gente partir e iniciar a execução do código e as explicações, eu quero só destacar alguns pontos aqui com vocês. Tem alguns pontos aqui no vídeo de análise exploratória, tratamento de dados, análise de valores missing, análise de outliers, box plots, normalização, padronização de dados, que tudo isso eu tenho bem explicado passo a passo, tudo ali nos mínimos detalhes, em outros vídeos que eu já gravei. E eu vou estar deixando o link para vocês na descrição desse vídeo. Então, nessas etapas, eu vou seguir ali, não vou entrar muito em detalhes, para a gente ser mais rápido e mais dinâmico aqui no conteúdo, porque eu quero explicar para vocês bem em detalhes a partir do Random Forest. Então, para não ser repetitivo com outras coisas que a gente já viu aqui em outros vídeos, eu vou passar de uma forma mais rápida. Então, quando chegar na criação do modelo, treinamento, ajuste de hiperparâmetros, fazer todo aquele trabalho ali para treinar, criar, avaliar o modelo, ver os gráficos com as variáveis que mais estão impactando no modelo, aí eu vou concentrar uma explicação bem detalhada, porque aí vai ser um conteúdo totalmente novo. Então vamos lá, vamos importar aqui os pacotes que serão utilizados. A gente vai carregar todos esses pacotes, vai estar tudo escrito aqui, detalhado aqui para vocês. Eu vou deixar também todo esse material, tanto a fonte de dados, o arquivo que a gente vai utilizar para importar para fazer o nosso modelo preditivo, quanto esse Jupyter Notebook, eu vou deixar disponível para vocês baixarem, mas acompanha comigo todas as explicações que eu vou passar no vídeo, porque é muito importante para você saber quando você estiver usando aqui esse conteúdo com outros trabalhos de modelos preditivos, criação de outros modelos, você saber exatamente o que você tem que fazer, o que você tem que ajustar, o que você precisa mudar nas funções, nas variáveis, tá bom? Então, bora lá. Aqui eu vou importar o nosso arquivo e fazer uma análise exploratória. Eu vou passar de forma bem rápida, tá? Que a gente importa. Aqui a gente vai ver que a gente tem um arquivo com 4.000 registros e 17 variáveis. A gente vai verificar tanto as primeiras linhas do arquivo, como as últimas linhas do arquivo. Aqui a gente vai verificar os tipos de variáveis que nós temos. Também tem alguns tipos que nós vamos tratar, mas como eu já mencionei que isso tem em outros vídeos, então eu vou passar de forma mais rápida, tá? Aqui a gente vai estar tirando o código do cliente porque a gente não utiliza. Aqui a gente vai verificar se tem algum valor nulo. A gente não tem valor nulo nesse data frame. Vamos fazer aqui uma análise estatística com Describe de uma forma mais rápida, só para a gente ter ali alguns insights. E agora vamos separar nossas variáveis numéricas e gerar aqui o nosso box plot para a gente avaliar se nós temos algum outlier. Possíveis outliers que vamos analisar e vamos tratar ou permanecer, porque tem casos que nem sempre são outliers. Nesse caso aqui a gente não precisa fazer nenhum tratamento.
Da mesma forma, nós vamos gerar agora gráficos das variáveis categóricas, tudo de uma vez para facilitar a nossa análise. Olha lá, então nós temos aqui a variável alvo, é essa variável empréstimo, e ela está balanceada, ou seja, a gente não precisa fazer nenhum tratamento nela. Nossa variável alvo aqui, o que a gente quer prever é o empréstimo do cliente, sim ou não, se o banco vai liberar ou não vai liberar um empréstimo para um determinado cliente. Agora a gente vai entrar na etapa de pré-processamento, onde a gente vai fazer o label encoder, ou seja, o one hot encoder dessas variáveis. Vamos visualizar como ficou o nosso arquivo. Agora a gente observa que a gente só tem variáveis numéricas, assim como os nossos modelos de machine learning esperam receber as informações. A variável alvo a gente não precisa converter, tá? O Random Forest interpreta essa variável alvo, ele entende porque isso é um sim ou não. Ele automaticamente vai converter para um 0 ou 1. Vamos ver novamente as informações do arquivo. Agora a gente observa que a gente está vendo, além da variável alvo, a gente tem todas as variáveis numéricas, então tá tudo certo. E aqui a gente vai separar a nossa variável target da variável preditora. Como que a gente faz isso? A gente simplesmente vai fazer um slice, separando aqui pela posição do índice. Separamos aqui, se a gente visualizar as primeiras linhas, a gente vai ter aqui a nossa variável alvo. E da mesma forma a gente vai fazer com as variáveis preditoras. Como a coluna empréstimo é a nossa variável alvo, a gente simplesmente vai fazer uma cópia aqui do nosso data frame, vai criar um data frame chamado preditoras e vamos excluir a coluna empréstimo. Olha lá, vamos verificar as linhas. Então pronto, aqui a gente já separou a variável alvo da variável preditora. Agora aqui a gente vai separar as nossas variáveis em variáveis de treino e variáveis de teste do modelo, usando a função train-test-split do scikit-learn. Todo esse trabalho também de separar os arquivos, o detalhe dessa função train-test-split, assim como que eu comentei no começo do vídeo, também tem mais detalhado em outros vídeos que tem mais passo a passo. Eu vou deixar o link também na descrição e na tela final do vídeo de indicação. E como aqui eu quero mostrar para vocês o Random Forest, então por isso que eu estou fazendo essa parte inicial um pouco mais rápida. Então olha lá, vamos gerar aqui, separar os dados, nós já separamos. Vamos normalizar então as nossas variáveis. E agora a partir daqui eu vou explicar mais detalhado porque a gente vai entrar na parte do Random Forest. Então aqui a primeira coisa é o seguinte, eu vou deixar para vocês aqui o link, tá vendo, tanto do Random Forest como do Grid Search CV, que o Random Forest é um modelo preditivo. E o Grid Search CV é a funcionalidade do scikit-learn que vai possibilitar a gente fazer diversas combinações de hiperparâmetros e no final, isso que a gente vai fazer vai resultar em mais de 1000 treinamentos de um modelo preditivo para a gente encontrar a melhor combinação de parâmetros. Então essa documentação é a documentação oficial aqui tanto do Random Forest como do Grid Search CV, mas pode ficar tranquilo que eu vou explicar para vocês tudo bem em detalhes, tá bom? Vou explicar tudo bem passo a passo e com essa explicação você vai conseguir fazer e criar também outros modelos para outros objetivos. A primeira coisa que a gente faz simplesmente a gente vai pegar aqui o nosso construtor do modelo, vai armazenar na variável CLF e vamos colocar aqui ó, Random Forest Classifier. Lembrando que esse aqui a gente já importou lá no início junto com os pacotes do scikit-learn. Então a gente executa aqui, pronto, criamos ali, instanciamos o Random Forest. Agora, se a gente colocar aqui ó, clf.getParams, a gente vai observar os parâmetros, os hiperparâmetros que vêm por padrão, por default ali no modelo Random Forest. Olha lá. Então a gente tem aqui todos esses hiperparâmetros e se a gente não passar nada aqui dentro do parênteses, ele define isso como esses valores aqui padrão. Então o Random Forest, tá? Eu já lendo na documentação tudo, tem alguns parâmetros, alguns hiperparâmetros que são considerados mais importantes. E são nesses hiperparâmetros que a gente vai mexer. Mas como eu vou compartilhar todo esse material com você, depois você pode pegar e testar também com todos os hiperparâmetros se você quiser. Então aqui é o pulo do gato. É a cereja do bolo. Eu vou te explicar os parâmetros e a gente já vai colocar para rodar o nosso modelo preditivo com a função ali que eu já deixei tudo preparado. Só que antes, caso você não seja inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu trago conteúdos novos
tudo bem detalhado, passo a passo, na prática, e eu creio que isso pode te ajudar bastante. E ainda disponibilizo todo o código-fonte. E bora voltar aqui e continuar? Então olha lá, vamos resumir aqui, ó. Eu trouxe aqui uma explicação, por exemplo, de cada hiperparâmetro, tá? O N-Estimators é o número de árvores da floresta. Por quê? Existe o algoritmo de árvore de decisão. O Random Forest é uma floresta randômica, que significa se traduzir ao pé da letra. O que é isso? Você pode combinar diversas árvores de decisão, 50, 80, 100, 300. Então, ele é muito melhor do que a gente usar um algoritmo de árvore de decisão comum, porque aqui a gente pode determinar quantos testes em conjunto a gente quer fazer o treinamento do modelo preditivo com 100 árvores de decisão, com 200. Isso a gente determina através do hiperparâmetros. Então, por isso que ele tem aqui esse N-Estimators, que é o número de árvores da floresta. Então, por exemplo, o parâmetro Max Futures é o número de futures a serem considerados ao procurar a melhor divisão. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui como que funcionam os cálculos internos de uma árvore de decisão, tá? Mas em resumo é o seguinte: o algoritmo pega uma variável e aí ele vai ramificando isso, ele vai quebrando como se fosse ali um organograma. E aí ele vai testando e atribuindo cálculos ali, medidas matemáticas para ver qual é o melhor valor que vai se ajustar ali para formar o algoritmo, ou seja, a função matemática por dentro do algoritmo. Só que ele vai fazer isso diversas vezes, tá? Então esse número de filtros ali seria o número de recursos, de atributos ali que a gente vai estar utilizando. O MaxDef aqui é a profundidade máxima das árvores. O que seria isso? Como ele vai fazer num organograma, pensa o seguinte: a gente tem aqui uma árvore de decisão. Aí aqui embaixo a gente tem, por exemplo, 1 e 2. Essa ali é uma profundidade, 1 e 2. Se você quer duas profundidades, vai ter 1, 2. Aí embaixo do 2 vai ter 1, 2 de novo. Embaixo do outro 1 vai ter 1, 2. Aí se você quer mais uma ramificação, né? Mais uma profundidade. Aí de novo, debaixo desse 1, 2 vai ter 1, 2 de novo, 1, 2 de novo. E assim ele vai ramificando isso, tá? De forma mais resumida, é dessa forma que funciona. Aqui o Mean Sample Split é o número mínimo de amostra necessária para dividir um nó interno. O nó interno é quando ele quebra ali a floresta, ou seja, a árvore de decisão, e vai ramificando. Então isso é um nó. Mean Sample Leaf é um número mínimo de amostras necessárias para estar em uma folha. Significa umas aparas ali para ajustar, fazer arredondamento. O Bootstrap. Se as amostras de auto-inicialização serão usadas na construção de árvores. Se false, o conjunto de dados inteiro é usado para criar cada árvore de decisão. O que é isso? A gente vai passar os dados de treino para ele. Só que o Bootstrap é a gente dizendo para ele o seguinte: olha, você faz com todos os dados que eu estou te passando, ou você quebra uma amostra e faz somente com uma parte ali. A gente vai usar esse parâmetro para fazer também dos dois jeitos. Então olha lá, agora a gente vai fazer o que? A gente vai executar o nosso comando em si. Então aqui, apesar de ser um comando até grandinho, ele é bem simples, tá? Eu deixei aqui até comentado dividido, porque vocês vão ver que não tem segredo nenhum. A gente viu esses hiperparâmetros aqui, é os hiperparâmetros que a gente vai testar de várias maneiras com vários valores, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui, ó, por exemplo, criar esses parâmetros. No caso aqui a gente está criando variável, por exemplo, a variável N-Estimator. A gente vai passar um array. A gente precisa passar como um array, porque lá na documentação do Scikit-Learn ele espera receber essas informações como um array. Então a gente cria um array aqui do NumPy e passa aqui uma lista que ele vai transformar num array, tá? Então a gente vai testar com o número de 100 árvores, 150, 200, 250 árvores e 300. Aí o MaxDef a gente vai testar com dois valores, com 10 e com 20. Os critérios a gente vai testar com o critério Gini e critério Entropia. Esse Gini e Entropia são critérios ali de probabilidades estatísticas. Cada um tem um detalhezinho diferente na hora de gerar probabilidades e coisas assim, tá? Também não vou me adentrar muito, que é um conteúdo muito extenso. Aqui o Max Futures a gente vai testar com valores de raiz quadrada, log2, que é logaritmo, ou
Nenhum. O Max Filter, da mesma forma, a gente vai testar ali com parâmetro para ele olhar para a raiz quadrada, para o log2, que é o logaritmo, ou com nenhum. A gente vai usar também o Min Sample Split para fazer com 3 parâmetros, 1, 2 e 5. A gente vai usar o Min Sample Leaf para fazer com 3 parâmetros, parâmetro número 1, 2 e 3. E o Bootstrap a gente vai fazer dos dois jeitos, tanto como uma amostra dos dados ou com os dados de treino completo. Então aqui true e false. Aí, aqui a gente simplesmente está definindo a variável e está definindo os valores que vai ter em cada variável, que vai corresponder a um parâmetro. Até aqui, tudo bem, tranquilo, né? Agora, aqui, essa parte do grid de hiperparâmetros é onde a gente vai fazer o quê? A gente precisa criar um dicionário, porque o Grid Search ele espera receber os parâmetros num formato de dicionário. Então aqui a gente simplesmente está criando uma variável que a gente vai armazenar um dicionário dentro dela. O que vai ter nesse dicionário? No dicionário vai ter ali simplesmente aqui é o nome do parâmetro e na frente é o mesmo nome, mas é o nome da variável com o valor do parâmetro. Aqui da mesma forma, o outro parâmetro é o maxDef. E aqui igual a o nome da variável que contém esses parâmetros. E assim consecutivamente. Até aqui também normal, que a gente só está construindo aqui um dicionário e algumas variáveis com números e parâmetros ali, que a gente vai passar para o nosso modelo. Agora, aqui é onde a mágica começa a acontecer. Então a gente tem lá o nosso CLF. Lembra do nosso CLF? Que é o nosso Random Forest aqui, que a gente já instanciou, correto? Então aqui a gente tem o nosso CLF, que é o nosso algoritmo de classificação do Random Forest. Aí a gente vai colocar aqui igual e a gente vai passar para ele o Grid Search CV, tá? O nome do método é Grid Search CV, que é esse método aqui, tá? E aí, no Grid Search CV, a gente precisa passar o quê? O CLF de novo, o nosso grid de parâmetros, que esse grid de parâmetros aqui é esse dicionário que a gente criou com todos os parâmetros. E cada parâmetro aqui ele está recebendo o atributo dessas variáveis contendo os números e os nomes aqui dos parâmetros. Então a gente passa o CLF, passa o grid de parâmetros, aí vírgula, esse CV aqui não é obrigatório, mas é um outro ponto importante que significa o quê? O Cross Validation. Cross Validation é a validação cruzada. O que isso faz? Em resumo, é o seguinte, a gente vai passar para ele um conjunto de dados ali com os valores de treino. Aí nesse conjunto de dados ele vai separar ali em 3 partes, porque a gente está falando aqui que a gente quer fazer 3 validações cruzadas. Ele separa em 3 partes e aí ele faz treino e teste em um, treino e teste no outro, treino e teste no outro e começa a checar e avaliar se os valores ali que ele está identificando na equação matemática, se os valores de score estão sendo próximos, estão coerentes, para que não gere um overfitting no modelo. Dessa forma a gente evita que o modelo também gere um overfitting. Por quê? Ele faz uma validação cruzada, ele começa... Em resumo, ele vai cruzar todos os dados ali e fazer essa validação de 3 formas cruzadas. Para que ele faça isso e vá comparando em tempo ali que ele está processando, para que ele não ache nenhuma discrepância nos dados e possa encontrar a melhor função possível para criar um modelo preditivo. E agora, esse outro parâmetro njobs aqui igual a 8 também não é obrigatório você pôr, mas isso aqui significa o quê? Isso aqui, njobs, é o número, ou seja, número de trabalhos, né? Mas isso aqui, na verdade, é o número de processamento em paralelo que você vai fazer. Então, por exemplo, se você está utilizando um computador que seja aí um Core 7, um Core 5, então você vai ter 5 processadores, 8 processadores no seu computador, é a quantidade de processadores que você pode jogar isso para ele fazer simultaneamente. Se você não colocar nada, ele vai fazer por default, ele vai usar um processador só da sua máquina. Se sua máquina permitir, no meu caso, eu tenho um computador Core 7 de 8ª geração com 8 processadores. Então por isso que eu estou colocando aqui 8 processadores. Mas se você tiver 4, tiver 5, por um só, não precisa colocar esse parâmetro aqui. Ou se você quiser fazer com 2, com 3, com 4 processamentos em paralelo,
é o número aqui que você vai colocar de processamento nesse njobs. Tá vendo que essa função é top, né, para você fazer o treinamento ali. E agora, até aqui, ó, então, se a gente tivesse isso numa célula separada, rodando, a gente só iria ali estar atribuindo as informações. Agora, aqui de fato, ó, é que ele vai começar a processar. Então aqui a gente vai passar o clf.fit e entre parênteses a gente coloca os nossos dados de treino normalizados, as nossas variáveis preditoras e a nossa variável target. E aqui simplesmente o início e o fim é para a gente medir o tempo ali que ele vai demorar para processar tudo isso. Passando aqui, quando ele acabar de fazer todo esse treinamento, com toda essa combinação de parâmetros, o que a gente vai fazer? Vai criar aqui um data frame chamado treinos e a gente vai atribuir todos os resultados com todos os treinos realizados. A gente vai salvar isso no data frame para depois a gente dar uma olhada. E aqui a gente vai exibir as informações do que? Do melhor score, do melhor parâmetro, tá? Que ele também já nos dá essas funções que é só a gente chamar aqui, ó. Então, ó, best score, ele vai mostrar ali qual a acurácia do modelo. Então, se a gente chamar aqui clf.bestparams, ele vai trazer para a gente quais são os melhores hiperparâmetros que ele encontrou que deu uma melhor acurácia. E aqui no final a gente vai simplesmente fazer ali, ó, o nosso tempo final menos o início e vai arredondar com 2 casas decimais para mostrar o tempo que esse processamento demorou. E no final a gente vai mostrar aqui o número de treinamento que essa função fez, que o modelo fez, ou seja, quantos treinamentos foram feitos combinando todos os parâmetros até chegar na melhor acurácia com os melhores parâmetros que ele encontrou e vai mostrar para a gente. Então agora a gente vai colocar para executar. Ele começou a execução e agora aqui o que ele está fazendo? Tá vendo todos esses parâmetros que a gente passou aqui para ele testar? O Grid Search faz o que? O Grid Search ele vai testar e vai combinando todos esses parâmetros até ele fazer todos os testes aqui de todas as combinações. Por isso que vai dar mais de 1000 treinamentos de modelo até achar o melhor parâmetro. Então ele vai fazer, por exemplo, com 100 árvores de decisão, eu vou testar com 10 e com 20, com Gini, com SQRT, com 1 de novo, com True. Depois ele vai fazer 100 com 20, com Gini e vai fazendo todas essas combinações. E aí, depois que ele fizer todo o treinamento com todas as combinações possíveis daqui, misturando todos esses parâmetros, ele vai dar os resultados para a gente, vai falar assim, olha, o melhor score é esse com essa combinação de parâmetros. Agora imagina se a gente fosse ficar ajustando ali os hiperparâmetros na mão um por um, que a gente não conseguiria testar um monte, né? Porque imagina você fazer 1000, ajusta 1000 e você fazer todas essas combinações. É praticamente impossível, só mesmo utilizando o processamento e a programação. O máximo que a gente consegue fazer é testar ali 5, 10 e mudando os parâmetros na mão. E outra coisa, esse Grid Search ele funciona também não só com Random Forest, tá? Ele funciona com SVM, ele funciona com outros algoritmos. A única coisa que muda é que a gente tem que olhar a documentação de cada algoritmo, ver os parâmetros para passar nomenclaturas corretas dos parâmetros aqui. Mas o Grid Search ele pode ser usado com outros algoritmos, não só com o Random Forest. É que eu quis trazer no Random Forest porque eu quero mostrar também uma outra coisa legal para vocês, que aí é o Random Forest que nos possibilita ver, que é o quê? Que é a importância e o percentual de como cada variável está impactando no modelo preditivo. Isso depois que fizer todo o treino, teste, a gente avaliar tudo aqui, eu vou mostrar para vocês também logo mais abaixo. Olá, e agora aqui a gente consegue já observar que a gente teve uma acurácia de treinamento de 84,39%. Significa o quê? Que a cada 100 ele vai acertar 84. Os hiperparâmetros ideais, ou seja, de todos os parâmetros testados ali, o melhor hiperparâmetro são esses aqui. Tá vendo? A gente tem o Bootstrap True, critério Gini, MaxDef 20, MaxFilter None, Min Sample Leaf 1, Min Sample Split 5 com N-Estimators, ou seja, a quantidade de árvores ali que ele testou, 300. Esses foram os melhores hiperparâmetros. E quanto tempo ele demorou para fazer isso? 1297,9 segundos.
que dá o que? Algo em torno de 21 minutos ali, 21, 22 minutos. E quantos treinamentos foram realizados? 1080, ou seja, juntando todas essas combinações aqui de parâmetros, misturando todos esses parâmetros, foram 1080 treinamentos, ou seja, são 1080 modelos preditivos que ele criou internamente ali, ele foi testando cada um, ou seja, cada teste é um novo modelo que é treinado para ele encontrar esses melhores hiperparâmetros. Viu só que legal essa função, que bacana e como ela é útil? E olha lá, vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem, se a gente der um head nesse treino, a gente tem todos os parâmetros ali e acurácias que ele encontrou em cada modelo, tá vendo? Isso geralmente a gente não usa, eu só quis trazer para você também, para vocês verem que tem essa possibilidade, tá? E agora a gente faz o que? A gente simplesmente vai pegar esses hiperparâmetros aqui que ele deu para nós, ele falou assim, olha, os melhores parâmetros são esses. Então o que a gente faz? Agora a gente roda de novo o modelo, mas somente com aqueles parâmetros. Então a gente cria aqui direto, tá? De novo um classificador Random Forest e vai fazer o treinamento só com esses parâmetros. E aí é rápido que ele faz. Aqui a gente executa, ele vai fazer somente agora um treinamento com esses hiperparâmetros e vai dar pra gente já aqui o score. Olha lá, 87.28. E aqui a gente vai apenas simular como se fossem os dados de teste para obter o score nos dados de teste, para ver se nos dados de teste também vai ter uma acurácia boa. Olha só, 81%. É normal, tá? A gente ter um pouquinho mais nos dados de treino do que nos dados de teste, porque os dados de treino a gente está avaliando, ele já viu aquilo. Os dados de teste, onde a gente vai validar, ele sempre vai dar um pouquinho menos. Não pode dar uma diferença muito grande, porque senão significa que tem um overfitting ali no nosso modelo. Mas quando é uma diferença pequena, é normal isso acontecer. Então assim, realmente em dados de teste, ou seja, dados que o nosso modelo nunca viu, ele está acertando 82%. Ou seja, a cada 100 previsões ele vai acertar 82. E agora eu vou mostrar para vocês essa funcionalidade aqui. Ela vai fazer o que? Ela vai exibir para a gente as melhores variáveis para o nosso modelo preditivo. Aqui eu estou apenas aqui dimensionando o tamanho do gráfico, tá? Essas duas linhas de código apenas vai mostrar ali o tamanho do gráfico. Apenas eu quero ali um tamanho de 10 por 10. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar as variáveis mais importantes. O que a gente faz? A gente gera uma série do pandas e a gente vai fazer o que? O CLF, o nosso classificador do Random Forest, ele possui um método chamado Futures Importances. É só chamar esse método, ele dá as variáveis que foram mais importantes. E aí o que a gente faz? A gente faz aqui, junto nessa série, a gente também lista o índice das nossas variáveis preditoras. Em seguida, a gente ordena essas variáveis aqui e depois coloca num bar plot para a gente ver através de um gráfico qual a importância dessas variáveis. Olha lá, tá vendo? Então aqui o próprio Random Forest diz pra gente que, olha, as melhores variáveis, as que tiveram mais peso na criação do modelo preditivo, é o score de crédito, depois a idade, depois o último salário, a quantidade de filhos, o F, o tempo e assim por diante. Aí ó, ele vai diminuindo aqui e aqui embaixo tem o percentual de importância de cada variável. Tá vendo só? Que legal, já conhecia fazer o gráfico dessa forma? Só isso, ó, só esse ponto aqui, ó, dessa função aqui e isso aqui ajuda a gente pra caramba. A gente pode até fazer o seguinte, pode diminuir o nosso data frame para testar mais rápido, com mais parâmetros e usar, por exemplo, só essas variáveis aqui, ó. Essas que tem pouquinha importância a gente pode desprezar. E a gente pode fazer novos testes novamente, simular mais parâmetros aqui, que aí o treinamento vai ser mais rápido, porque a gente está diminuindo a quantidade de variáveis. E olha lá, a gente pode ver também, se a gente simplesmente listar aqui a nossa variável que a gente já carregou dos atributos mais importantes aqui, olha só, aqui a gente tem e consegue ver ali o percentual de cada uma. Pode ver que aqui vai ser a mesma coisa que aqui, só que aqui a gente vê através de gráfico, e aqui a gente vê ali através de uma exibição normal da nomenclatura e do percentual de cada uma delas.
E não deixa de assistir os vídeos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também indicado aqui nessa tela final, porque tem muito conteúdo legal, falando bem passo a passo de várias etapas importantes que a gente passou por aqui e fez isso em outros modelos preditivos. Então eu vou deixar esses outros links para vocês olharem, tanto modelos preditivos completos que tem aqui, que aí tem uma explicação mais detalhada ali de cada passo a passo, e também alguns vídeos individuais, te ensinando como analisar um boxplot, um histograma, uma correlação, como trabalhar com listas e dicionários. Eu vou deixar então esses links que são muito bons e vale a pena você dar uma olhada, porque tem muito conteúdo detalhado e passo a passo, principalmente a parte de normalização e padronização de dados. Nesse vídeo ele é um pouquinho extenso, mas para você ter uma ideia, eu explico no Excel como os cálculos são feitos, demonstro ali passo a passo como que é feito cada situação e depois a gente testa tudo isso no Python com 4 modelos preditivos para mostrar a diferença de padronização, de normalização e de dados quando a gente não padroniza e não normaliza. Explico os conceitos, tudo que é bem detalhado, bem passo a passo. Vale muito a pena dar uma olhada nesse vídeo. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim também aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.